Olá, pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos, e no vídeo de hoje a gente vai ter uma visão panorâmica sobre o que significa a crucificação de Jesus Cristo. Para esse propósito, eu trago aqui o autor, o pastor Luciano Subirá, com um livreto, na verdade, chamado O que Farei de Jesus, chamado O Cristo. É um livreto fantástico, tem em torno de 50 páginas, mas que possui uma profundidade muito grande, né? Tanto espiritual quanto histórico. Então, fica comigo até o final, tenho certeza que você vai ter uma visão mais madura de que Jesus foi crucificado para ser rei, e rei eterno. Sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. Eu lembro que quando eu era criança, a minha visão em relação à Sexta-feira da Paixão era de muita tristeza. Eu via aqueles filmes da Paixão de Cristo e, em verdade, eu não compreendia nada naquilo, né? Não era nem nascido de novo, não tinha nem aceitado Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Mas enfim, à medida que o tempo foi passando e eu fui me aprofundando no cristianismo, essa visão ela amadureceu muito. E principalmente pelo motivo pelo qual Jesus foi crucificado. E é um dos motivos pelo qual o autor esclarece aqui no livro-texto que ele foi condenado por se autodeclarar rei dos judeus. Então Jesus, na verdade, ele veio com um propósito. Quando ele foi questionado por Pôncio Pilatos se ele era rei, ele responde com muita autoridade que para isto eu vim ao mundo, para isto eu nasci. Ou seja, para ser rei. Então, na verdade, a outra visão que Luciano Subirá traz aqui no livro-texto dele sobre a crucificação é uma visão de reinado. E é sobre isso que a gente vai trabalhar ao longo de todo esse vídeo. Fica comigo até o final. E eu tenho certeza que a tua visão vai amadurecer muito em relação ao que significa a profundidade espiritual da crucificação do nosso Senhor. Antes de nós darmos continuidade ao vídeo, eu te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você vai receber mais notificações sobre temas de vídeos relacionados a livros, textos evangélicos e mensagens inspiradas quando o Espírito Santo tocar no meu coração para elaborar para cada um de vocês. E eu tenho certeza que à medida que eu vou crescendo, vocês também vão ser edificados e crescendo conjuntamente. A palavra de Deus diz que aquele que dá, mais será dado. Então, eu estou cumprindo um princípio espiritual no qual estou movimentando as águas de ensino, no qual Deus me concedeu como sendo uma das chamadas específicas na minha vida. Então, acredito que à medida que eu vou estudando, vou me aprofundando nas escrituras e eu compartilho gratuitamente isso com vocês, Deus está trabalhando coisas espirituais no meu coração e eu estou crescendo muito também. Então, vamos ao vídeo. Por que adquirir esse livro, né? A gente percebe que no meio cristão, realmente, existem pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e que têm realmente a vida transformadas com base nessa decisão. Mas existem outros cristãos que, se você perceber, aceitam Jesus como Salvador da vida deles, mas nunca o aceitaram como Senhor. E é isso uma diferença muito significativa, porque essa mesma questão, Luciano Subirá traz isso nesse livro-texto, de que esse mesmo questionamento de Pilatos, ou seja, o que farei de Jesus, chamado Cristo, é uma indagação, um questionamento que está na boca de muita gente, inclusive de cristãos que nasceram de novo, mas que não se decidiram plenamente por seguir os caminhos e ser realmente um discípulo de Jesus Cristo. Basicamente, a visão que o autor traz no livro, além da questão de que Cristo deveria e realmente padeceu por cada um dos nossos pecados, a crucificação foi um dos meios pelo qual ele triunfou sobre principados, potestades, sobre todo tipo de demônio. Mas acima de tudo, ele estabeleceu um nome que está acima de todo nome e se tornou realmente rei, não somente dos judeus, mas também de todas as nações. Então, esse livro basicamente enfatiza sobre o reinado de Cristo, a chamada específica dele de vir ao mundo para realmente ser rei, e não somente de uma nação, mas de todas as nações da terra. E o autor fala aqui que é possível sim que um cristão possa crucificar novamente Cristo. Como? Quando ele não obedece aos mandamentos do Senhor. Então a palavra diz, por exemplo, ele traz isso no livro-texto, o seguinte: em Hebreus capítulo 6, ele traz aqui no livro-texto dele, do versículo 4 ao 6, a palavra diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo
e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então a gente vê que nesse trecho eu achei muito interessante e, portanto, o mais enfático de todo o livro é de que existem cristãos que podem sim estar crucificando novamente Jesus Cristo. Onde? Nas suas próprias vidas. Cristo trouxe vida e vida em abundância quando você o confessou. Mas à medida das decisões diárias em torno da própria salvação, a tudo que você decide, se é Deus ou se é tudo aquilo que é contrário a Deus, vai determinar a tua eternidade. Então, é possível que um cristão possa perder a salvação? Com certeza. E isso é enfatizado muito no livro, principalmente quando o cristão tem sido iluminado, ele provou dos dons vindouros, é uma classe específica de cristão. É alguém que não é ignorante das Escrituras, mas é alguém que já conhece o Espírito de Deus e seus poderes. Então veja, a questão aqui que Luciano Subirá traz nesse livro é que é possível que as pessoas hoje possam decidir por Cristo ou não, mas essa decisão não gira em torno em condená-lo ou salvá-lo. Pelo contrário, é a sua própria salvação que está em jogo. Se você decide que Jesus é rei, você vai tomar a atitude de um discípulo. Ele trata muito bem isso aqui no livro, de que um discípulo, na verdade, é um imitador de Cristo. E enquanto eu estava lendo esse livro-texto, eu comecei a refletir sobre em que áreas realmente eu tenho refletido como sendo um verdadeiro discípulo ou seguidor de Cristo. E, em verdade, quando você se torna um discípulo, ele enfatiza no livro-texto que é necessário que você tome medidas radicais e que essas medidas sejam realmente comprometidas e perseverantes. Ou seja, quando alguém se declara cristão, não é apenas o confessar uma única vez que Jesus é Senhor e Salvador. Essa confissão, ela tem que ser traduzida nas ações cotidianas e ao longo de uma trajetória. Então a Bíblia diz, e ele enfatiza também no livro, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Como? Todos os dias dizendo não ao pecado, à desobediência, à iniquidade, que é o pecado consciente. Então veja, essas atitudes por si sós falam mais alto para Deus do que qualquer outra coisa religiosa que você venha praticar, como ir à igreja, servir na igreja, fazer parte de uma célula. Enfim, qualquer outra coisa que você possa fazer em nome de Deus não substitui a intimidade com Ele e, principalmente, você declarar publicamente que Ele é o seu Rei e Senhor se você realmente o obedece. Ele traz aqui no livro dele aquela passagem que Jesus diz assim: vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas vocês não me obedecem. Então, realmente, aqueles que se declaram como sendo obedientes à palavra, que é Jesus, essas pessoas, na verdade, se submetem à palavra. Tudo que ele ordena, elas obedecem. E esse é um dos principais sinais de que você se tornou realmente um discípulo. Então, essa pergunta de Pilatos, o que farei eu a Cristo, né, a Jesus chamado o Cristo, é uma pergunta que o autor devolve para nós cristãos hoje. Mas não uma pergunta para condenar ou absolver Cristo. Uma pergunta que vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade. Porque se você diz que Jesus é Messias, você autodeclara que ele é o seu rei. É por isso que Pôncio Pilatos ele não conseguiu declarar que Jesus era o Messias. Porque ele fazendo isso, ele se faria inimigo político de César. Ele estaria a favor de que Jesus estaria assumindo toda a autoridade sobre a vida física e espiritual dele, inclusive de todo o seu governo. Ao fazer isso, lógico, no nível hierárquico, ele estava falando que ele estaria admitindo, na verdade, que Jesus estaria acima de Roma. Então, quando Pôncio Pilatos, faz aquele julgamento, na verdade, Luciano Subirá, ele fala que aquele julgamento, na verdade, se tratou de uma farsa. Porque no julgamento verdadeiro existe um advogado, e no caso de Jesus não teve. Só teve acusadores, só teve juiz, que foi o próprio Pôncio Pilatos, enfim, mas não teve advogado. Então, isso dali se cumpriu para se concluir todas as escrituras que falaram do que Jesus deveria passar por amor de cada um de nós pecadores. Tem uma outra parte do livro que ele fala da questão espiritual da crucificação do Messias. Isso era tão necessário porque se Jesus não cumprisse aquilo, todos estariam condenados ao inferno. E a partir da decisão dele de se auto-entregar para ser crucificado, ele se fez maldição em cada um dos nossos locais. E com base nisso, nós temos acesso ao Pai e à vida eterna que o Pai tem reservado para cada um de nós. Então é um assunto muito complexo esse negócio da crucificação de Cristo. É você pensar que Jesus fez tudo isso por amor, mas ao mesmo tempo que foi injustiçado.
E ele traz aqui no livro-texto, o Luciano Subirá, um outro ponto muito importante, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, Pôncio Pilatos, né, o próprio Jesus disse para ele que aquele que o entregou a ele, esse daí era culpado de maior pecado. Então existem níveis de pecado na Bíblia. Então esse maior pecado foi da pessoa que o entregou a ele. E ele enfatiza, né, ele esclarece que o primeiro foi Judas e depois os judeus, né, os sumos sacerdotes, os sacerdotes daquela época. Todas as autoridades espirituais consentiram com a atitude de Judas e, portanto, cada um deles possuíram maior pecado. E Pilatos, né, ele foi advertido não somente espiritualmente, porque a mulher dele teve um sonho de que Jesus era justo, era inocente, mas ao mesmo tempo, ele, ao conversar com o próprio Jesus, o próprio coração dele já ficou balanceado de que Jesus não era qualquer pessoa, ele vinha realmente de lá de cima, de um reinado sobrenatural. Mas ao mesmo tempo, uma outra voz gritou mais alto na vida de Pilatos, que foi a voz da multidão. Essa voz que dizia que ele não poderia absolver Jesus, que Jesus, na verdade, não era um rei. E ao fazer isso, não reconhecendo como rei, lógico, ele não reconheceu ele como Senhor, nem muito menos Salvador da vida dele. Então essa mesma pergunta, o que farei eu ao Cristo, é voltada para nós cristãos, e se você principalmente não é ainda cristão, o que é que você vai fazer com Cristo? Você vai aceitá-lo ou rejeitá-lo? A voz que Jesus ouviu naquela época da multidão foi a voz da rejeição, e por causa disso eles morreram nos seus próprios pecados. Se você o rejeita como Senhor e Salvador, a palavra diz expressamente que você por si só já está se autocondenando. Então, o que farei eu de Jesus chamado Cristo é uma pergunta que é muito atualizada e que vale para todo tipo de gente, rico, pobre, as autoridades governamentais, qualquer pessoa para os dias de hoje. Não é para o dia de ontem, é para o dia de hoje. A salvação é hoje. Então a pergunta desse vídeo para você é: o que fará você de Jesus chamado o Cristo? Então essa parte do livro dele, que ele enfatiza que os ignorantes, né, daquela época, se eles soubessem realmente quem era Jesus, eles não teriam crucificado o Rei da Glória. Olha só, Pôncio Pilatos tinha um conhecimento vago sobre quem era Jesus. Ele era gentil. O que quer dizer isso, Douglas? Ele não era do povo de Israel, ele não conhecia as leis e mandamentos de Deus. Mas os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos eles conheciam as Escrituras, mas não somente isso. Eles viram com força milagres, prodígio, Jesus curando, libertando, expulsando demônios, mas mesmo assim, com todas as Escrituras apontando que ele era o Messias e todas as evidências que eram possíveis, eles decidiram rejeitar o Rei da Glória. E o mesmo que dirá de Judas, né? A palavra diz que ele enviou 70, né? E Judas estava incluído entre eles para expulsar demônios, curar os enfermos. Então Judas provou dos poderes do mundo vindouro e mesmo assim não reconheceu que Jesus era o Messias e por isso ele se autocondenou à condenação eterna. Na verdade, né, ele se enforcou. Enfim, foi um triste fim, né, infelizmente. Mas o que interessa hoje é você. Você está vivo, você chegou a esse vídeo, provavelmente veio de paraquedas para cá. E a pergunta que o Espírito Santo hoje pergunta para você é: o que fará você do Cristo? As pessoas que sabem mais, as pessoas que sabem menos, não interessa. Mesmo aquelas que sabem mais, podem sim, em devido tempo de suas vidas, rejeitar Jesus. É uma posição de caráter e de posição de coração das vidas das pessoas, dos cristãos. Cada um de nós tem o direito de escolha, livre-arbítrio. E Luciano Subirá trata também isso nesse livro-texto. Ele fala da parte de como o ser humano, desde a queda, né, de Adão, ele tem a tendência forte de quê? De transferir a culpa. Quando a serpente enganou Eva e Deus, né, está visitando o jardim, está na virada do dia, querendo se comunicar com Adão e Eva, o Luciano Subirá enfatiza que Deus, ao perguntar a Adão, né, onde eles estão, Adão fala que eles se esconderam porque estavam nus. E Deus questiona: por que você sabe que estava nu? Né? Porque vocês sabem que realmente estão desnudos, né? E Adão fala: olha, nós comemos do fruto que o Senhor proibiu. E ele diz: rapaz, né, que é isso? O que foi que aconteceu? E Adão fala: ó, foi a mulher que tu me destes. E quando ele enfatiza isso, a mulher que tu me destes, né, ele fala indiretamente que Deus é culpado e que também a mulher é culpada. Quando questionada, a mulher, ela fala que foi a serpente, né, que fez aquilo. Então observa, desde o princípio existe essa transferência de culpa.
né? Eu lavo as minhas mãos em relação a tudo isso. E não é diferente com Pôncio Pilatos. A figura central desse livro-texto é ele, enquanto juiz, como governante, que não se posicionou sobre o que deveria fazer com Jesus e que ele sabia o que seria correto, mesmo sabendo de todas as evidências de que ele era inocente. Ele teve a evidência da própria esposa, ele teve a evidência dos testemunhos que giravam em torno do Cristo, ele teve o testemunho de que o próprio Jesus disse que o governo dele não era desse mundo, mas vinha de lá de cima. E ele mesmo teve um certo temor de que realmente ele se tratava de uma figura sobrenatural, mas mesmo assim ele decidiu crucificá-lo. Mesmo assim, esse lavar as mãos não é aceito perante Deus. Lavar as mãos é se omitir e transferir a responsabilidade para outras pessoas, e isso nunca vai ser o melhor de Deus. Quando você diz, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu falo um pouco sobre isso, você está postergando ou dando a possibilidade de que o diabo governe sua vida e que, a depender de quando você vai partir desse corpo físico, ele governe sua vida para todo sempre. Então essa própria omissão, por si só, já condena você eternamente, segundo as escrituras sagradas. Então, nesse vídeo, basicamente, o eixo principal da mensagem é: decida para que Jesus seja o seu rei. Quando Jesus é o seu rei, você automaticamente permite que cada decisão que você tomar na vida, você, antes de tudo, consulte-o, porque ele torna-se automaticamente Senhor e Salvador da sua vida. Não somente Salvador. Quem reconhece ele apenas como Salvador, apenas o admira de longe, o agradece de longe, mas ainda vive na vida de pecado, uma vida desleixada. Mas se você o reconhece como Senhor, automaticamente você deixa que ele governe cada decisão da sua vida. Isso inclui desde o que você veste, o que você come, com quem você se associa em termos de amizade, com quem você vai casar, que livros, textos você vai ler, onde você vai morar, se você vai viajar ou não. Todas as decisões de sua vida são regidas pelo Senhor e a oração tem um papel fundamental em tudo isso. Então, queridos, é um livro fantástico, é um vídeo curto, mas basicamente recomendo muito esse livro-texto. E, inclusive, lá no último capítulo, ele dá o exemplo, né, de uma membra da igreja dele que estava dizendo que estava sofrendo mais do que o próprio Jesus. E nisto, Deus deu um sonho a ela, no qual ela estava junto com aquele povo que estava condenando Jesus, ela se viu lá, e ela, ao olhar para as pessoas que estavam condenando Cristo, estava vendo amigos, rostos bem familiares, que basicamente estavam em vida de pecado, estavam na prostituição, na bebedice, em coisas que não glorificam a Deus, e estavam gritando, né, para condenar Jesus, e ela era uma dessas pessoas. Mas quando ela olhou para o Cristo, ela não viu o rosto dele, o cabelo dele estava sobre o rosto. Mas basicamente quando ela percebeu que Jesus olhou um pouco para ela com um olhar de ternura, mesmo todo inchado devido aos espancamentos, ela se rendeu ao amor de Deus e ela compreendeu o outro lado da crucificação de Cristo, que é a revelação do amor de Deus disponibilizado a todo aquele que crê. Então a crucificação de Cristo fala muito sobre a realeza dele, porque para isto ele veio reinar, e um dos pré-requisitos de ele reinar, antes de tudo, era se tornar rei dos judeus, era se tornar espiritualmente o que ele veio ser realmente, o Messias, que é a mesma coisa de o Salvador ou ungido. A própria escritura que o Pôncio Pilatos mandou colocar em cima da cruz dele em 3 idiomas, aramaico, grego e o outro esqueci, era basicamente para enfatizar a autoridade espiritual que Jesus teve. Mas o outro aspecto da crucificação do Messias é para revelar, segundo Luciano Subirá, o grande amor de Deus pela humanidade. E ele dá esse exemplo no último capítulo com essa irmã, no qual se rendeu, lógico, ao Senhor Jesus depois que ela teve essa visão, mas que fecha todo o conteúdo do livro, enfatizando de que Jesus era inocente, o julgamento dele foi injusto, mas principalmente necessário, porque se ele não tivesse ido para a cruz, todos, sem exceção, estariam condenados ao inferno. Graças a Deus que ele foi para a cruz, graças a Deus que ele venceu a cruz, foi no Getsêmani, foi na oração, foi no jejum, e graças a Deus que ele tomou essa decisão e se entregou, deu a própria vida, como ele disse para Pôncio Pilatos: olha, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou em prol dos pecadores. Então, graças a Deus que ele decidiu por isso, porque com base nisso nós temos acesso à redenção, à remissão dos nossos pecados e o acesso à vida eterna.
Então, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Foi um vídeo mais espontâneo, mas que enfatiza basicamente todo o conteúdo que ele trouxe aqui nesse livro-texto e principalmente os elementos principais do livro. Recomendo demais a leitura, uma leitura realmente é algo que o Espírito Santo vai tocar em pontos específicos no seu coração. E lógico, à medida que eu vou lendo o texto, eu coloco uns post-it, né, e umas coisas que Deus comunica ao meu espírito. E um dos pontos principais é que Jesus realmente estava sendo o Senhor em algumas áreas da minha vida, mas o Espírito de Deus, que veio dele, ele sempre vai enfatizar quais são aquelas áreas no qual ele ainda não é Senhor no seu coração. E é isso que é o foco principal. Quando você lê um livro desse, você pode compreender onde Jesus está governando na sua vida e se ele tem totalidade de acesso a cada área da sua vida de modo geral. Então, sou Douglas Carvalho. Mais uma vez peço para você compartilhar esse material, clica no sininho para receber mais vídeos semelhantes a esse, dá o like para o YouTube recomendar para outras pessoas e eu espero que vocês tenham sido muito abençoados com a mensagem de hoje. E quero principalmente que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus e foi por cada um de vocês que Jesus foi para a cruz, morreu, verteu o precioso sangue e nós estamos aqui limpos, mais alvos do que a neve, porque Ele foi bom. E só existe um bom, que é Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você é mais que um número, você é o melhor de Deus. Shalom.